Bom, pessoal, eu vou colocar a aula para gravação, tá? Porque assim vocês podem estar assistindo novamente. Eu mando o link no grupo de vocês, tá? Para o representante de sala. E aqueles que por acaso não puderem assistir a aula de hoje, colocando o link, eles vão ter acesso e poderão assistir depois. Tudo bem, gente? Tá? Eu disponibilizei, ó, coloquei a parte de gravação. Ela grava dentro da nuvem aqui, dentro da plataforma, e aí encaminha para vocês, certo? Não sei como os outros professores estão fazendo isso, se todos eles estão gravando aula, disponibilizando o link, ou não, né? O pessoal de contabilidade estava fazendo uma videoaula com o professor de filosofia, e o de segurança, não, né? Então, eu perguntei para o representante de segurança se você já tinha um domínio já do Meet, tá? Então, em relação aos acessos, eu acabo permitindo aqui todo mundo, porque quando eu criei ele, como as turmas são diferentes, eu tive que gerar um link. Se fosse só pela sala, o acesso já seria direto. Não precisaria de eu ficar aceitando ou não cada aluno, né? Então é por isso, tá? Uma coisa que eu peço também para vocês é escreverem o nome de vocês no chat e as turmas, tá? Primeiro contabilidade, primeiro segurança, colocar o nome completo e depois eu vou atualizar a planilha e colocar quem acessou, quem não acessou dentro da aula para a gente ter um controle a mais em relação a isso. Tá bom, pessoal? Bom, antes de mais nada, vou aceitar mais um aqui. Antes de mais nada, eu queria falar para vocês em relação aos acessos, tá? Enquanto vocês vão escrevendo aqui, eu vou disponibilizar aqui a tela, eu vou entrar num arquivinho do Excel que eu estou fazendo em relação ao acompanhamento de vocês, tá? Todas as aulas, nós temos que fazer o acompanhamento e marcar os alunos que estão acessando ou não, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Estão conseguindo enxergar a parte do Excel? Pessoal, vocês estão conseguindo acessar, verificar a parte do Excel? Bom, aqui eu tenho primeiro segurança, tá? Aqui são as atividades. Atividade 1 foi colocada na semana 1, atividade 2, semana 2, e assim por diante. A 3, semana 3, né? Aqui embaixo eu coloquei o que é a atividade. E esses xizinhos aqui representam quem acessou em determinada aula. Alguns arquivos estão mais atualizados. Esses últimos aqui, deixa eu só aumentar um pouquinho aqui. Esses últimos aqui eu atualizei hoje, essas 3 últimas semanas, tá? Os demais eu atualizei no domingo, tá? Perdão, domingo não, na sexta-feira. Então, fala assim, o aluno acessou e não está marcado aqui por conta disso. Depois eu vou mandar isso daqui para o representante, vai passar para vocês, para vocês poderem acompanhar. Nós temos os acessos, e vejam, tem muito aluno realmente não acessando. Então, isso daqui vai ser realmente um dos marcadores de avaliação durante esse ano, tá? Isso aqui é o primeiro segurança, e aqui nós temos o primeiro contabilidade, tá? A atividade 1 da primeira semana até a atividade 8 dessa semana que eu já marquei aqui, quem é que está acessando, tá? Aqui as datas da atualização, as 3 últimas semanas eu atualizei hoje, e as demais eu atualizei na sexta-feira, tá? Então tem aluno que não acessou por diferentes motivos, por não ter internet, por ter internet, tá? E eles simplesmente, às vezes, estão ignorando, deixando para depois. Não depois, que vai ser muita coisa, tá? Aqui é o primeiro contabilidade, eu também mando depois para o representante, para ele poder depois verificar com os alunos, para poder realmente ver quem são os acessos ou não, tá? Vamos lá, voltar a tela. Todo mundo conseguiu enxergar a parte do Excel? Tá. Bom, antes de mais nada,
como seriam as dúvidas de vocês? Está muito complicado? Está fácil? Vocês precisavam dessa videoaula? Vocês precisavam, na verdade, conhecer quem é o professor de vocês, né? Vamos abrir o chat aqui para poder ver. A Laiane está dizendo assim, professor, as atividades que você pediu para fazer um portfólio também é necessário ter no caderno? O portfólio é o caderno, tá? No começo eu marquei a parte de portfólio achando que vocês iam entregar, depois eu acabei mudando. Então, o portfólio é o caderno. Ele caprichado, ele resolvido, eu libero a aula, eu libero os exercícios, ou na semana seguinte ou na outra, eu sempre estou postando a correção, tá? Às vezes alguns comentários ou não, né? Mas sempre postando a correção, então deixa o caderno em dia. O caderno vai ser o objeto principal de avaliação de vocês durante o ano. Tá? Não sei como que vai ser feito, se vai ser feita uma revisão, se nós vamos dar continuidade, mas nós vamos perder muito tempo analisando os cadernos. Se eu tiver que levar caderno de aluno para casa, tá? Mas eu acho que eu vou ter que fazer isso. Tá? Então, deixa o material em dia, tá? Deixa organizado, tá? Em toda aula, a gente coloca os links de aula, tá? Seja uma aula de um vestibulândia, matemática zero e assim por diante, de professores que orientam o estudo de vocês, explicam muito bem o conteúdo, eu acabo colocando o link. Como eu também tenho feito, eu fiz semana passada, disponibilizei um link na aula da semana passada, e ontem à noite eu também produzi um vídeo, tá? E eu disponibilizei, então aqueles alunos talvez acessaram hoje, poucos alunos, talvez já tenham visto, tá? Então, o que eu fiz? Na semana passada eu tinha feito até a semana 4, tá? Se eu não me engano, era atividade 4 de maio. E depois, na aula de ontem, eu fiz das últimas 2 listas de exercícios. Então, eu abri o último arquivo, que já tinha as 2 listas, e eu acabei fazendo os comentários um a um, tá? De alguns exercícios, muitos exercícios são idênticos, né? Outros não. Então, eu passei a ideia de como resolver, tá? Eliel, eu imprimi todas as folhas e coloquei no caderno. Eliel, eu gostaria que você passasse a limpo, tá? Eu gostaria do caderno, mão do aluno, escrita do aluno, tá? Com bastante capricho. Dá para fazer, não é tanto conteúdo, tá? Mas eu gostaria que vocês fizessem isso, tá? Vai ser uma avaliação. Eu não quero que você imprima e simplesmente cole. O caderno bem caprichado vai ser uma avaliação, tá? A Yara, eu imprimi e coloquei, mas agora estou fazendo direto no caderno. Muito bem. Como ainda vai demorar, então procure fazendo isso. Vai fazendo passo a passo. Eu prefiro que copie, deixe o caderno. O caderno vai ser o meu portfólio, tá? É um objeto de avaliação. Cauã, né, eu imprimi as atividades todas, estou colocando as atividades juntos com o que eu imprimi, tá? Caderno. Deixa organizado no caderno. Eu estou deixando tudo no caderno. A Yara, Laiane, ok, eu fiz em folhas separadas, mas irei passar para o caderno, tá? Então, é assim, se a gente fazer uma atividade, um formulário, alguma coisa, mas eu vou querer o caderno, tá? Então, seja uma avaliação, fala assim, nossa, professor, vou ter que fazer outro serviço tudo de novo. Imprimir não dá trabalho, né? Agora, coloca no caderno, capricho. Esses dias eu passei o diagrama, né? Eu até passei uma ideia de pega uma moeda, faça o contorno, né? Para você representar em diagrama, tá? E procure fazer isso, tá? Que mais? A Yara, socorro, vocês têm controle de acesso mesmo? Eu olho tudo atrasado. Eu vou disponibilizar também, mostrando como que funciona a parte do professor, tá? Eu vou abrir uma nova página aqui. Enquanto vocês estão me vendo aqui, eu vou abrir a página do Acadêmico Interno. Bom, eu vou disponibilizar, mostrar de novo como que é o meu acesso, para vocês poderem verificar como que de fato funciona, tá bom? Vamos lá.
Apresentar, janela inteira, compartilhar. Bom, vocês estão com acesso agora da minha tela, agora eu vou abrir o site. O site aparece assim para mim. Toda vez que vocês entrarem, vocês têm que acessar essa parte For Education. Tá? Bom, vamos entrar. Está carregando. Bom, percebam, eu tenho meu e-mail pessoal e eu tenho meu e-mail institucional. Todos vocês também têm um e-mail institucional que é a extensão @educacalsumaré.com.br. Tem que clicar nela. Ela abre muitos caminhos, né? Bom, acessando a plataforma. Só voltando aqui. Vocês estão conseguindo verificar a parte de acesso à tela? Só confirmando, por favor. Obrigado. Bom, voltando lá. Então, funciona assim. Tarefa Live. Vamos clicar aqui. E um comentário, algo novo que surgiu essa semana, vamos pegar aqui uma turma que está aqui. O primeiro CA é o primeiro contabilidade, e o primeiro SA é o primeiro segurança. Vamos clicar aqui, primeiro contabilidade. Vai carregar todas as aulas que foram disponibilizadas, ó, 23/3, semana 1, 30/3, semana 2, 27/4, semana 3. Essa diferença por conta de um recesso e férias que colocaram nesse período, tá? Até chegar à última semana, que eu chamo de semana 8, tá? Vamos clicar aqui nessa semana 8, tá? Abriu essa parte aqui, ó, habilidades envolvidas. O professor acaba colocando esta parte aqui, tá? Isso aqui é apenas habilidade que, conforme essa resolução que está aqui para nós, professores, eles pedem para colocar essa parte de habilidades específicas dentro do conteúdo, né? BNCC, Base Nacional Curricular Comum. E aqui, orientação aos pais. O que os professores pedem aos pais? Orientação, dedicação aos estudos, cobrar dos filhos e assim por diante. A parte da tarefa, que o professor vem, coloca aqui, ele coloca todo um texto, e o professor, ele simplesmente coloca o link de acesso da aula. O link de acesso, por exemplo, de uma aula do YouTube, que no caso foi minha aula que eu gravei ontem, tá? Ela não aparece com link de vídeo. Se você entrar pelo celular, não vai aparecer o vídeo. Perdão, não vai aparecer o link, vai aparecer o vídeo já anexado. Para nós, não, basta apenas colocarmos o link. Aqui, eu também coloquei a reunião de hoje, tá? Caso alguém não recebesse pelo WhatsApp, né, do representante, né, pela plataforma também, eu copiei o link aqui. E aqui, assim que nós terminarmos a aula, né, ou hoje ou amanhã, esse link dentro do Drive da Google, eu vou disponibilizar o link para vocês. Eu também mando para o representante de sala. Aí ele manda o link para vocês, vocês têm como acessar, rever a aula, encaminhar para aquele que não assistiu, tá? E vamos lá. Como a atividade foi dessa semana, 1/6 eu postei, na verdade, ontem, tá? Ontem realmente foi dia 1/6. Quem é que acessou? Vamos aqui em alunos. Temos 37 alunos na sala do primeiro contabilidade e temos a opção aqui, ó, alunos que acessaram. Temos aqui 4 alunos do primeiro contabilidade. Yara Falcão, a Camille Mariano, o Gustavo Casimiro e o David Gabriel, tá? Nós temos acesso a quem acessou, quem não acessou dessa aula ou de aulas anteriores. Vamos voltar lá a aula da semana do dia 18/5. Clicamos. Tá? A aula de 18/5 está aqui. Os alunos que acessaram, está aqui. Eu quero pegar alunos que não acessaram. Olha, esse pouquinho de alunos que não acessaram. Tá? Então, na verdade, nós temos controle sim.
inclusive não só nós, os orientadores também, tá? Então, essas planilhas estão sendo usadas. Deixa eu voltar a parte da tela aqui da aula de vocês, tá? Vou interromper o compartilhamento, tá? Não sei se mais alguém pediu para entrar na aula. Então, é assim, a gente tem acesso. Procurem acessar. Façam essa parte, né? Porque não deixa para depois. Depois vai sobrecarregar. Então, vai fazendo, entra, vai fazendo uma parte da rotina. Para nós, é muito trabalhoso. Eu nunca tinha feito parte de gravação, essa é a primeira aula, mas eu procurei verificar de fato como funciona. Fiz o agendamento pelo calendário da Google. A parte da criação de vídeo também é algo novo. Não sei quem assistiu o vídeo, se gostou da abertura, né? Eu fiquei, acho que uns 2 dias estudando uma parte que eu achei engraçado. Nossa, a parte que eu procurei de editar vídeos, e sem querer eu caí numa parte de criar um anime, né? Eu fui tentar fazer, consegui, né? Eu achei até que ficou legalzinho. Então, é a abertura das aulas. Da aula dessa semana, tá? E da aula da semana passada, tá? E, espero que tenha gostado. Obrigado, Jennifer, né? E a musiquinha também, né? A musiquinha do YouTube de fundo, tá? Então, quem não assistiu, procura assistir, tá? É a parte de conteúdo, a gente faz a orientação em relação aos estudos para vocês e faz uma maneira resumida também. O Diego está aqui, ó. Professor, suas provas vão ser com consulta? Bom, quem foi meu aluno? Sim. Pode consultar o cérebro, tá? E pode fazer em dupla, você e Deus. Tá preocupado com prova? Estou preocupado com a pandemia, tá? Prova é para depois, tá? Deixa, faz o seu caderno, deixa ele em ordem, faz ele impecável, tá? Você só vai ter a ganhar com isso, tá? Bom, perguntar se eu faço chamada oral tabuada. Já andaram me procurando já? Bom, deixa nós voltarmos, né? São momentos diferentes, né? No começo a gente em sala de aula a gente tem uma postura mais rígida para que o aluno conheça as regras da escola, depois a gente acaba adaptando, acaba sendo mais maleável com relação a isso. Tá bom? Com relação às aulas, a parte de conjunto, ela não é que ela terminou, mas a parte inicial de introdução, espera um pouquinho só, deixa eu abrir o chat só, tem um comentário de alguém pedindo para acessar. Aceitar. Professor, tem gente na minha sala pedindo para você aceitar. Fala para pedir de novo que não está aqui mais. Eu acho que na aula que eu estava, na hora que eu estava fazendo a apresentação do site da escola, então sobrepõe e acaba não vendo, né? Luísa Dourado, você continua fazendo chamada oral tabuada? Eu não aprendi até hoje. Nossa. Bravo. Eu faço isso com fundamental, com médio não, né? Mas de vez em quando a gente faz umas perguntinhas. Professor, suas provas vão ser com consulta, tá? Em relação à abertura e assim por diante. Bom, não tem ainda nenhuma solicitação aqui, tá? Avisa essas pessoas que estão querendo pedir o acesso, que basta pedir o link e aparece aqui disponível de novo na tela, tá bom? Com relação às aulas, alguém gostaria de alguma parte específica da conjunto complementar, diferença de conjuntos, conjunto, elemento, união, intersecção? Alguém gostaria de uma definição melhor em relação a isso? Ou podemos fazer algum comentário de uma forma geral? Eu fiz uma pergunta. O João Vitor está perguntando aqui. Professor, quando as aulas voltarem, é você que vai dar aula para a gente? Sim. Eu só me afastei no começo do ano porque eu fiz uma cirurgia de joelho. Tá? Um rompimento total de ligamento. Cirurgia em janeiro. Algumas semanas sem nem pôr o pé no chão. Tá? Então, por isso. Tá? Bom, para quem não me conhece, eu tenho Márcio Prieto, professor de matemática, 10 anos da Escola Leandro, tá?
Da rede, 12 anos. Tá? Obrigado. Só não dá para ficar ainda bom, porque a partir de academia a gente dá uma pausa, né? Porque não tem como fazer fortalecer. Tá? Cauã está perguntando em relação aos símbolos. Simbologia é muita coisa, tá bom? Bom, eu vou ter que voltar para a parte da aula, eu deixei aqui alguns arquivos abertos, tá? Então eu tenho que disponibilizar a tela. Se caso alguém aparecer pedindo para entrar na aula, vocês só me avisam que eu entro na tela e aceito, tá bom? Professor, estou meio confuso em relação àqueles símbolos. Eles pediram de novo. Não está aparecendo aqui na tela. Não está aparecendo. Bom, se apareceu alguma solicitação, né, mas pelo barulho aparece, né, mas não estava vindo mais nenhuma solicitação aqui, tá? Vamos lá. Eu deixei aqui algumas aulas abertas. Deixa eu disponibilizar aqui a parte de apresentação. Para me ter. Tá. Bom, eu deixei a parte aqui de apresentação desde a semana 2, tá? Semana 3, a semana 4 e a semana 5, tá? Voltando à semana 2, tá? Eu disponibilizei a aula e também disponibilizei a correção, tá? Tem exercícios? Eu coloquei todas as correções aqui, tá? Vamos apenas fazer um comentário rápido, tá? Também não quero me alongar, não quero ficar uma aula cansativa. E se essa aula precisar ser feita com uma outra aula, nós faremos depois, tá bom? Bom, um breve comentário em relação a isso. Conjunto elemento. Conjunto, coleção, agrupamento de objetos. No caso, os alunos do primeiro contabilidade, os alunos do primeiro curso, primeiro ano de segurança do trabalho. É um conjunto. Os elementos são vocês. Um conjunto pode estar dentro de outro conjunto, tá? O conjunto do primeiro segurança, o conjunto dos alunos do primeiro contabilidade estão dentro do conjunto dos alunos da Escola Leandro Francisquini. Então, um conjunto pode estar dentro do outro. Tá? Elementos são elementos que estão dentro do conjunto, sempre representados pela letra minúscula, tá? Separados por vírgula, ponto, vírgula, entre chaves. O conjunto, ele elenca quem são esses elementos, então coloca-se as chaves e coloca-se os conjuntos entre eles. Tá? Então, elementos estão dentro de um conjunto. Tá? Existem alguns tipos de conjunto. Um conjunto finito, ele pode ser contabilizado, contado. Tá? Existe uma quantidade fixa de elementos. Pode ser 1, 10, pode ser nenhum, pode ser 100 ou 1000. Tá? Conjunto infinito, ele não tem fim. Você não consegue elencar quem são os números, ou quem são os elementos. Conjunto unitário, só possui um único elemento. E conjunto vazio não possui um elemento, não possui elemento nenhum, tá? O símbolo de vazio, esse símbolo aqui, tá? Ou simplesmente abre-se chaves, não coloca nada, fecha-se chaves. Porque ele é um subconjunto, então tem que ser colocado entre chaves ou representado com esse símbolo. Esse símbolo não pode estar aqui dentro, porque de vazio ele passa a ser unitário, tá? Conjunto universo é um conjunto de tudo aquilo que você está falando. Eu falei do primeiro contabilidade, do primeiro segurança como sendo um conjunto, vocês sendo os elementos, e eu falei também que esses conjuntos, ou subconjuntos, estão dentro de um conjunto maior chamado conjunto dos alunos da Escola Leandro Francisquini. Se eu parar por aí, o conjunto dos alunos da Escola Dr. Leandro Francisquini vai ser meu conjunto universo. É de tudo aquilo que eu estou falando. Se eu estiver falando o conjunto dos números naturais, meu universo é naturais. Se eu estiver falando o conjunto dos números reais, meu universo é reais.
Meu universo é tudo aquilo que eu posso trabalhar. Tá? Representação entre chaves separadas por vírgula, ponto, vírgula, ou através de uma propriedade. Aqui sim tem leitura. Conjunto sempre representado por letra maiúscula, elemento sempre representado por uma letra minúscula, entre chaves, símbolo de pertinência ou pertence. Então, x é um elemento que pertence ao conjunto dos números naturais e essa barra chama-se tal que. O x está entre 0 e 5, não podendo ser 0 porque não tem igual, podendo ser 5 porque tem o igual aqui. Então, os elementos são 1, 2, 3, 4 e 5. Eles podem ser representados dessa forma, podem ser representados dessa forma, e podem também ser representados através de um diagrama, ou seja, uma forma, uma elipse ou uma forma circular para representar elementos que estão lá dentro. Tá? Então, a ideia do diagrama é simplesmente para você representar uma quantidade fixa de elementos que você consegue representar. Se você colocar 100 elementos, você não vai representar dessa forma. Tá? Você não consegue mostrar uma ideia legal desse jeito, tá? Uma quantidade muito grande, o que você faz? Você representa dessa maneira, coloca-se 3 pontos, faz o início, faz a sequência e depois coloca-se o final lá, para você poder saber isso, tá? Igualdade de conjuntos. Bom, dois conjuntos são iguais quando possuem os mesmos elementos, independente da ordem, independente da repetição. Aqui, ó, mudou a ordem, são iguais. Tem repetição, são iguais. Mas se tem um elemento aqui e não tem o elemento do outro lado, eles não são iguais. Então, para ser iguais, tem que possuir os mesmos elementos. Tá? Pertinência. Pertinência é esse símbolo arredondado, tá? Parece um i arredondado. Então, nós chamamos de pertence. Tá? Ou o elemento pertence ou não pertence a um conjunto. Ele é sempre de elemento para conjunto, não o contrário. Tá? Elemento para conjunto. O elemento ele pertence a um conjunto, ou o elemento ele não pertence a um conjunto. Tá? Toda vez que você corta um símbolo na matemática, você faz a negação. Tá? Se aqui é pertence, aqui é não pertence. Tá bom? Então, veja, o 5 pertence ao conjunto, o 4 não pertence a esse conjunto. E o conjunto é representado por letra maiúscula. Tá? Operações, sempre de um conjunto para o outro. Tá? Primeiro, união. A união é um agrupamento dos elementos que estão no conjunto ou estão em outro conjunto. Como não precisa fazer a repetição, veja, temos 2 aqui, temos 2 aqui. Não precisa colocar 2 vezes ele. Tá? É uma soma, mas não em quantidade. Tá? Temos o número 3 aqui, temos o número 3 aqui, não precisa colocar 2 vezes. E assim por diante. Intersecção. Veja, aqui a união tem como se fosse um U arredondado com a boca para cima, a intersecção vai fazer o giro dele, tá? Vai colocar a boca para baixo. Lembra um pouco a ideia de uma parábola, tá? Mais uma letra U. Bom, ele para baixo significa que tem que estar em ambos ao mesmo tempo. A união, nós usamos o conectivo OU, a intersecção colocamos o conectivo E. O conjunto ou está em um, ele está em um e está em outro. Tem que estar em ambos. O que tem de igual nos dois aqui? Veja, temos o elemento 4 e 5 aqui, temos o elemento 4 e 5 aqui. Mais nada além desses dois. Então, a intersecção vai ser isso. Tá? Inclusão. A ideia da inclusão é quando um conjunto está dentro do outro. Tá? Esse primeiro símbolo aqui chama-se está contido. Esse segundo símbolo aqui chama-se contém. Tá? Bom, primeiro caso aqui. Vejam, quem é o conjunto maior? O conjunto maior é B. O conjunto menor é o conjunto A. Os elementos de A estão aqui dentro do B? Sim. Então, mas tem que ser todos. Então, o conjunto A é um subconjunto do conjunto B. Então, o conjunto A está contido em B. Então, aqui é a leitura. Tá? Se nós voltarmos, B
contém o conjunto A. Então, tem que aprender essas partes de linguagens, tá? E, da mesma forma, quando nós cortamos um símbolo, nós negamos. Se aqui é o símbolo de está contido, aqui é não está contido, tá? O conjunto, quando está contido dentro do outro, ele passa a se chamar subconjunto. Todos os elementos de um conjunto também têm que ser elementos do conjunto maior, tá? Então, como o A estava contido em B, o A é um subconjunto do conjunto B, tá? Bom, conjunto das partes, eu não vou generalizar, é a forma de quantas formas você pode fazer subconjuntos através de um conjunto, tá? Mas isso eu não vou cobrar de vocês. Número de elementos, N minúsculo, tá? Número de elementos de A. Quantos elementos possuem o conjunto A? A, aqui no caso, possui 2 elementos. Então, N de A é igual a 2. Então, isso daqui vai ser feito para trabalhar na parte de problemas, tá? É o próximo conteúdo, que eu queria também conversar com vocês. Tudo isso aqui ainda é a tautologia da parte que nós vamos ver de conjuntos. Eu vou explicar isso aqui melhor, essa parte dessa fórmula, tá? A gente consegue mostrar direitinho sobre isso. E as últimas aulas foram justamente sobre diferença de conjunto e conjunto complementar, tá bom? Deixa eu interromper o compartilhamento. Voltar à tela, tá? Deixa eu ver se tem algum comentário, alguma dúvida. Bom, só voltar um pouquinho aqui. Professor, suas perguntas, professor, você continua fazendo, eu e minha amiga. Professor, tem gente na minha sala pedindo para você aceitar. Não está aparecendo mais a solicitação aqui para mim. Tá? Eu não sei. Tá? Júlia Sattler está pedindo para participar. Júlia Sattler foi minha aluna. A internet caiu. Bom. Agora muita coisa faz sentido. Eu estou entendendo até bem. Professor, tem gente pedindo para entrar. A internet caiu. Luísa Dourada, eu entendi a intersecção e união. Os outros eu ainda não entendi em relação aos símbolos. Bom, Luísa, se você quiser ser mais preciso em quais símbolos, né? Vamos fazer um comentário em relação agora do que está faltando em relação ao complementar e a diferença, tá? Vamos à última parte aqui das aulas, que eu fiz um resumo. De novo aqui. Eu tenho que mostrar a aula. Apresentar. Janela inteira. Compartilhar. Essa aqui é a semana 5 e semana 6, que eu fiz até o vídeo e disponibilizei ontem, tá? Então, quem às vezes tiver um pouquinho de dificuldade, acessar um pouquinho o vídeo. Diferença de conjunto. Bom, como que é assim a diferença? Nós temos um conjunto, e quando nós subtraímos um outro conjunto, nós tiramos os elementos que estavam no primeiro e saem pelo fato de estar no conjunto. Ele vai criar um novo conjunto, dos elementos que vão estar dentro do primeiro, mas não poderão estar dentro do segundo. Por quê? Porque ele vai ser tirado, tá? Vai ser subtraído. Tá? Conjunto complementar, bom, nós temos duas ideias. Primeiro, que um conjunto está dentro do outro. Tá? A está contida em B, então A é um subconjunto de B. Tá? Então, chamamos de complementar de A em relação a B, tudo aquilo que é os conjuntos de B que não mais pertence ao conjunto A. Tá? Vamos fazer a leitura. Aqui, nós temos simplesmente a leitura complementar de A em relação a B. A leitura de cima para baixo.
complementar de A em relação a B. Matematicamente, é de baixo para cima. É o B menos A. É ter o conjunto B e subtrair os elementos A que estavam em B. Eles não vão estar mais. Quando nós falamos dentro de um conjunto maior, no caso a ideia é só simplesmente complementar, quando a gente coloca uma barra em cima, nós simplesmente chamamos complementar de A. Tá? Em conjunto, é tudo aquilo que não está em A. Tá? Por simbolismo, por desenho, né, a gente tem um conjunto A, e complementar disso é simplesmente tudo aquilo que não mais está nele, e vai estar lá fora, mas não lá dentro. Tá? Eu marquei aqui a parte da leitura, o material do livro de vocês, tá? Coloquei um vídeo aqui também, tá? E alguns exercícios aqui. Vamos só verificar um pouquinho aqui. Complementar de A em relação a B. Ó, complementar de A não está em A, mas tem que estar limitado a B. Ou seja, os elementos vão estar em B, mas não poderão estar em A. Então, matematicamente, é B menos A. Temos o conjunto B. Vamos tirar os elementos A dele. Vejam, vamos tirar o zero aqui vai sair. Vamos tirar o 4 aqui vai sair. Vamos tirar o 8 aqui vai sair daqui. Sobrou o quê? Não sobrou nada. O nada representamos por ou por símbolo, ou simplesmente chaves não coloca nada dentro. Agora vamos mudar a pergunta. O complementar de B em relação a A. Complementar de B não está em B. Em relação a A, tem que estar em A. Matematicamente, é A menos B. Vamos olhar aqui. Temos o conjunto A e vamos tirar os elementos B dele. Então, o 0 vai sair daqui, o 0 sai daqui. O 4 vai sair, o 4 vai sair daqui. O 8 também vai sair daqui. Sobrou quem? Os elementos 2 e 6 formando um novo conjunto. Então, é essa a ideia de complementar. E a ideia de complementar simplesmente já também trabalha a parte da diferença. Então, aqui eu fiz vários exercícios, coloquei aqui a resposta. Na aula de ontem eu fiz alguns comentários, tá? Neste caso aqui, ó, trabalha separadamente, ó, trabalha separadamente e vê quem que é, para depois você substituir. Trabalha aqui separadamente, ó, quem é B menos A? Eu calculo ele separado aqui, e eu tenho aqui a resposta. E eu vou e substituo. Ao final, eu vou ter a união aqui. União é agrupamento, é a junção. Vai ser esse novo conjunto aqui, tá? Então, de novo, assistam a aula de ontem. Se vocês tiverem dúvida, vocês perguntem, tá? Então, a parte de diferença e complementar é muito parecido, tá? Aqui a parte de rachure. Rachure é marque, pinte, como se fosse rasurar, tá? A menos B, eu tenho A e vou tirar B. O B vai sair inteiro, então esse conjunto B todo ele vai sair. Veja, só sobre esse pedaço aqui de A, tá? Vamos fazer o contrário, B menos A. Temos o B, vou tirar o conjunto A. O conjunto A inteiro ele vai sair do conjunto B. Esse pedaço sair. Tem o algo junto, vai sair uma parte. Se não tem nada junto, não sai nada. Eu tenho o conjunto A, tá aqui. Eu vou tirar B. Vou tirar B. Vai afetar o conjunto A? Não. Se eles estão separados, o conjunto A ele fica inteiro. Tá? E aqui é a mesma coisa de forma contrária. Aqui, quando um conjunto está dentro do outro. A está contido em B, tá? A é um subconjunto do conjunto B. Então, B menos A. Eu tenho o conjunto B e eu vou tirar esse conjunto A. Sobrou o quê? Só aquilo que estava em B, mas não pode estar em A. Então, essa é a parte dos desenhos, tá? Aqui, de novo, os comentários que nós fizemos ontem, tá? Eu gostaria que vocês assistissem os vídeos, tá? De novo, eu postei ontem e postei também um semana passada. O da semana passada, ele contempla até 4/5, 4 de maio, e o de ontem contempla essas duas últimas semanas, né? Semana 5 e semana 6, falando sobre as correções desses exercícios, tá? Então, basicamente, essa lista, ela é toda feita em relação a
de diferença de conjunto e conjunto complementar. Aqui, queria chamar a atenção para vocês aqui uma propriedade. Precisa aprender a escrever desse jeito. A maiúsculo é um conjunto representado entre chaves. X minúsculo é o elemento, pertence aos naturais. Veja, X é o elemento que pertence aos naturais, tá o quê? X está compreendido entre 1 e 4. Entre 1 e 4, não podendo ser igual. Então, não pode ser 1, não pode ser 4. Sobrou quem? O 2 e o 3. Então, conjunto A, 2 e 3. Aqui escrito através de uma propriedade, de uma regra, e aqui o resultado final dos elementos. Tá? Essa regra você pode escrever finito ou infinito elementos. Tá? E o conjunto B? Conjunto B, x pertence aos naturais, está o quê? 2 menor que x, menor que 20. X está entre 2 e 20. O 2 não pode, porque não tem sinal de igual. O 20 também não tem sinal de igual. Esse 20 está aqui, por estar colocado indevidamente, tá? Foi um erro meu aqui. Quando eu coloco aqui A intersecção B, intersecção é o que tem de igual, que tem em comum. O que tem de igual nos dois? Veja, 2 aqui, o 2 não tem aqui. O 3 está aqui, o 3 também está aqui. Só o 3. Então, ele é o 3 aqui. Em quantidade, se fosse número, né? Número de elementos seria apenas um, que é um elemento só. Tá? E esse elemento é o número 3. Tá? E assim por diante. De novo, leitura de cima para baixo, matematicamente, de baixo para cima. Leitura. Complementar de B em relação a A. Leitura, A menos B. Aqui, complementar de C em relação a A. Leitura, perdão, matematicamente, A menos C. Leitura, complementar de A em relação a C. Leitura, C menos A. E assim por diante. Tá? E aqui eu coloquei as observações em relação à aula. Interrompendo o compartilhamento. Vamos voltar à tela. Tá? É uma parte simples, tá? Não é difícil. E a próxima aula, na próxima semana, eu queria começar... Na verdade, era para ser nessa, tá? Eu queria falar com vocês sobre o próximo conteúdo. Deixa eu tentar mostrar para vocês aqui. Deixa eu só abrir aqui já. Não. Abriu. Vou mostrar para vocês em relação ao próximo. Vou mostrar o próximo item aqui. Janela inteira. Apresentação. Compartilhamento. Tá. Aqui. Aqui seria a aula para essa semana. Pode ver que eu tinha deixado aqui de 1 a 7. Então, eu vou alterar e vou deixar ela para a semana que vem. Tá? Aplicação da teoria de conjuntos. Vamos ver um exemplo não resolvido. Tá? Vamos pensar na seguinte situação. Uma cidade são consumidos 3 produtos, A, B e C. No mês passado, um levantamento sobre o consumo desses produtos apresentou os seguintes resultados. Produto A foram consumidos por 80 pessoas, o produto B por 70 consumidores, o C por 90 consumidores, consumiram o produto A e B 30 consumidores, A e C 20 consumidores, B e C 15 consumidores e consumiram os 3 produtos, 5 consumidores. Pergunta: quantas pessoas consumiram somente o produto A? Ah, professor, é 80. Não, não é. Vejam, porque um elemento está dentro do outro. Então, lembra quando nós falamos de estar contido, de intersecção, de união? Aqui é a mesma coisa. Tá? As representações, lembra a ideia dos diagramas?
os elementos aqui dentro dos diagramas. Aqui com 2, nós vamos falar na próxima aula, tá? E aqui com 3, tá? Nós fazemos, na verdade, até com 3. E aqui ele faz uma explicação de uma forma simples de como resolver, tá? Então, isso aqui é objeto já para a próxima aula nossa, tá? Então, aqui é um comentário de uma aula pronta, tá? E depois tem um monte de exercícios aqui preparados para vocês, tá? São exercícios gostosos, que eu até peço aqui, quando eu for fazer esse diagrama, uma dica é utilizar uma moeda. Utilize uma moeda para fazer o contorno, né, fazer esses diagramas aqui, para ficar algo legal, algo bonito, né, apresentável, tá? E é um conteúdo gostoso. E sempre em vestibular, em vestibulim, em problemas, em questões de concurso, essa parte de conjuntos, ela cai. Então, toda aquela parte primitiva de linguagem, ela começa a cair aqui, tá? É a ideia da união, a intersecção, tá? Um conjunto estar dentro do outro, então começa a se cobrar tudo aquilo que nós vimos até então, tá? Vou interromper o compartilhamento, voltar lá para a tela, tá? Então essa é a ideia do que aquilo que eu tenho para a próxima aula, tá? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Hum, alguém gostaria de uma parte específica? Aqueles que não colocaram o nome, tá, que eu pedi no começo da aula, coloquem o nome de vocês, tá? Porque depois eu vou fazer um controle, eu coloquei a parte de gravada, tá? E essa parte gravada, eu vou disponibilizar para vocês, eu coloco para o representante, tá? Eu acredito que ainda hoje mesmo, e pode passar para aqueles alunos que perderam, tá? E aí eu faço a aula da semana que vem, verifico com vocês se vocês querem uma aula gravada ou não, mas por enquanto é um conteúdo que está ligado a outro, mas não deixa de ser algo novo. Tudo bem, pessoal? Tá? Tiver dúvida, o representante de vocês tem meu contato, pode perguntar, não tem problema, tá? Mande lá na parte do chat também nas aulas, tá? Tá com dúvida, pergunte lá, ou passa para o representante entra em contato comigo, ou se não, segura a dúvida e quando nós fizermos uma videoconferência, faz a pergunta e tenta sanar, resolver da melhor forma possível, tá bom? Então, aqueles que não colocaram o nome, né, coloquem nome e turma, tá? E aqueles que já colocaram, tá? Eu só quero agradecer, desejar boa noite, tá? O pessoal já está cansado também da primeira contabilidade, que já teve aula de filosofia, não sei se é com o Josemar, né? E também não quero me alongar para cansar demais vocês, tá? Deixe o caderno em ordem. Quando a gente fala portfólio, deixa o caderno, mas faz ele caprichado. Ele vai ser a principal avaliação de vocês assim que as aulas voltarem. Em relação à prova, não precisa se preocupar por enquanto. A gente não sabe como que vai voltar as coisas, tá? Então, primeiro, deixa as coisas em ordem, não deixem para depois as coisas, tá? Não deixa para fazer tudo de última hora. E a gente acaba sempre fazendo isso e não é bom. Aí depois você vai se atarefar, correr atrás de todas as matérias, e o importante não é isso. O importante é o conteúdo, a gente vai andar devagar, tá? O objetivo não é sobressaltar, é tentar explicar da melhor forma possível, né? E é isso. Tudo bem, gente? Tá? Uma boa noite a todos, tá? E muito obrigado pela participação de todos, tá? Boa noite a todos.